Jesus, a graça e a paz esteja convosco, hoje e sempre. Estamos iniciando mais uma Palavra de Deus para hoje. Hoje, 1º de outubro de 2020, já se foi mais um mês. Espero que você tenha tido um dia proveitoso na presença do Senhor e que a noite seja de muita paz e de descanso. Que você se sinta reconfortado do seu dia a dia e que continue nos prestigiando aqui no Facebook, Melquiades, DLL Melquiades Gomes Júnior, e também no YouTube, Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, curta, compartilhe, comente. É muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre semear com lágrima a preciosa semente. O propósito da palavra de hoje é incentivar a mais e mais pessoas para pregarem e disseminarem o Evangelho, mesmo em meio a grandes provações e dificuldades. Mesmo em tempos difíceis, devemos semear a preciosa semente do Evangelho, confiando em Deus para a colheita. No Salmo 126, os versos 4 e 6, Salmo 126, versos 4 e 6, a palavra do Senhor diz assim: Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Nesse salmo, que é o Salmo da Ascensão, aqueles que estavam em cativeiro os que estavam em cativeiro na Babilônia retornam a Sião, porém encontram ela em ruína. Enquanto se alegram com a sua liberdade recém-descoberta, choram quando se lembra da antiga glória da cidade. Ao reconstruírem a sua cidade em ruínas, semearam as suas preciosas sementes em seus campos áridos, e choram. No entanto, com fé, eles olham para Deus pela colheita prometida. Nos dias de hoje, nós choramos pelas nações. Em todas as nações, Satanás tem levado muitos cativos. De muitas maneiras, as nações como Sião estão em ruína. São atormentados por guerra, por fome, por doença, como nós que estamos passando por uma pandemia mundial, por corrupção e tantos outros problemas. No entanto, enquanto nós choramos pelas nações, também devemos semear. No texto que nós lemos, nós aprendemos 3 lições importantes sobre a semeadura e a colheita. Primeira é a ambição missionária, ou seja, o desejo de semear. Vejamos o que diz o verso 6 na sua parte A. Aquele que sai chorando. Durante os períodos de seca, muitas vezes nós somos tentados a não fazer nada. A seca a qual me refiro aqui é a seca relacionada às dificuldades. Por causa da dor, nós somos tentados a acumular a semente, a nos calarmos. No entanto, a ambição missionária nos motiva a entrar em campo para semear, e não importa qual que seja o custo. A seca e fome não devem impedir o agricultor de semear. Eu sou filho de nordestino, eu nasci no Nordeste, sou nordestino também, e vivi
boa parte da época das secas no Nordeste. Mas o nordestino era um bravo, não parava de semear, aguardando a chuva mandada por Deus. Os agricultores africanos entendem o que significa semear em lágrima. Às vezes a fome é tentada a comer as sementes reservadas para a próxima estação de semeadura. Choram, mas plantam a semente no campo, confiando que Deus vai lhes dar uma colheita. A ambição missionária nos leva a semear mesmo em tempos difíceis. Somos movidos pela fé no Senhor da colheita. Mateus 9:38, a palavra do Senhor diz: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara, pela colheita prometida de almas. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. E pelo poder do Espírito Santo, diz em Atos 11:12: disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entrando em casa daquele homem. As lágrimas costumam ser o preço do progresso do reino. Os recursos missionários são o semeador e a semente. No verso 6b do capítulo que nós lemos, a palavra do Senhor diz assim: levando a semente para semear. Pois bem, o Evangelho é como uma boa semente. Lucas 11:8, a palavra do Senhor diz: digo-vos que ainda não se levante a dá-los por ser seu amigo, levanta-se todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. 1 Pedro 1:23, a palavra do Senhor diz: sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Essa é a nossa missão: semear. Você nunca pode duvidar do seu poder de redimir as pessoas, porque em Romanos 1:16 a palavra do Senhor diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu e também do grego. Essa é uma boa notícia para todas as pessoas. Não importa quão difícil, quão perdida ou quão longe elas pareçam estar da graça de Deus. Porque o Evangelho continua a transformar incontáveis milhões de pessoas. Ele transforma sociedades que antes se encolhiam de medo de seus espíritos ancestrais em pessoas que vivem vida vitoriosa. O Evangelho transformou muitas pessoas dessa maneira. O Evangelho transformou grupos de pessoas que abusavam, vendiam e mutilavam suas mulheres em um povo que agora os ordena como ministros do Evangelho. Isso são obras da semeadura da semente da palavra de Deus. O Evangelho transformou pessoas cheias de ganância e interesse próprio em pessoas que contribuem sacrificialmente à causa de Cristo. Vidas transformadas são outra boa semente. Mateus 12:23, a palavra do Senhor diz: e toda a multidão se admirava e dizia: não é esse o filho de Davi? Lucas 8:15, e caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, conservaram no coração honesto e bom
e dão fruto com perseverança. Meu irmão, Deus espalha o seu povo pelo mundo como semente. A confiança missionária é a fé no Deus da colheita. No verso 6c, a palavra do Senhor diz: voltará com canto de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. A nossa confiança tem que estar no Deus da colheita. Sabemos que Ele será fiel às promessas da sua palavra. Sabemos que Ele tem autoridade e poder para fazer com que a colheita aconteça. Sabemos que Ele moldará condições naturais e espirituais para esta colheita. Estamos confiantes de que o sistema de colheita de Deus funciona. Cremos que a semeadura produz uma boa colheita. Quando a semente é semeada e a chuva chega, nada pode impedir que a semente brote e produza. Então nós temos que pegar a palavra de Deus, que é a boa semente, semear e aguardar a chegada da chuva, porque quando a chuva de bênção de Deus vier, nada pode impedir que essa semente brote e produza. Então não pense que você está pregando ao vento. Você está, na realidade, semeando a palavra de Deus. Esse é nosso propósito. Foi esse o propósito que Deus colocou no meu coração. Esse trabalho de formiguinha que eu faço dia após dia, aqui, levando a palavra de Deus através das mídias sociais, através das pessoas que eu encontro, que eu falo da palavra de Deus, isso são as sementes que Deus mandou eu plantar, a boa semente da palavra de Deus. E certamente as que caírem em solo fértil vão brotar e vão produzir bons frutos que gerarão novas sementes, que gerarão novos frutos, que gerarão novas sementes, que gerarão novos frutos nesse ciclo contínuo e interminável que é a pregação da palavra de Deus. Temos que obedecer à ordenância do Senhor, que é ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que receber a palavra de Deus e crer vai ser salvo. Todo aquele que tiver o coração como terra fértil, que você lançar a palavra e ele receber e crer, certamente ele será salvo. E aí é a sua grande colheita. É esse o grande objetivo. Por isso que eu não me canso de pedir e falar: vamos fazer o canal do YouTube crescer, vamos prestigiar as pregações no Facebook. Por quê? Porque é através desse ciclo de semeadura que a colheita vai acontecer. Concluímos então que o que nós devemos fazer quando encontrarmos Sião, Sião que eu estou falando são as nações. O que é que nós vamos fazer quando encontrá-los, elas caídas e em ruínas? Nós vamos fugir com medo? Não, não. O cristão não recua. Aquele que crê em Deus não recua. Com lágrima nós semearemos a semente e confiaremos em Deus para a colheita. Agora eu peço de você um compromisso. Comprometa-se a semear a semente do Evangelho. Não importa se vocês se estão te dando ouvido ou não. A semente, nem sempre o território parece propício. Às vezes o terreno a terra é árida, o solo é seco. Mas se você plantar a semente,
tenha certeza que o Deus da colheita vai mandar a chuva, e a chuva vai fazer a semente brotar, e a semente, depois que brotar, vai produzir novos frutos, em nome de Jesus. Essas eram as palavras que eu tinha para esta noite. Palavra para te incentivar a você pregar a palavra de Deus, a você disseminar o Evangelho, mesmo em meio de grandes provações, mesmo em meio de dificuldade. Não recue. Faça como diz o Salmo 126, os versos 4 ao 6, dos quais nós acabamos de discorrer. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É isso que o Senhor Deus espera de mim e de você. É isso que nós devemos fazer. Vamos semear a semente do Evangelho, que o Senhor da colheita se encarregará de fazer a semente brotar. Deus abençoe você nessa noite, que você tenha uma noite agradável na presença do Senhor, que você possa restaurar o seu ânimo durante o sono dessa noite, que amanhã seja um dia produtivo em nome de Jesus. Te peço mais uma vez, se inscreva no meu canal no YouTube, Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, incentive mais pessoas a se inscreverem, vamos plantar a semente do Evangelho. Vamos semear com lágrimas a preciosa semente, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce comunhão consoladora do Espírito Santo esteja convosco, hoje e sempre. Deus te abençoe. Receba meu beijo, um forte abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, semeando com lágrimas a semente preciosa, que é a palavra de Deus. Fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.